Muito bom dia, é sempre um prazer. Muito obrigado pelo espaço, pelo Obrigada. convite. Obrigada, a gente que agradece o seu tempo. Luciano, começando aqui, queria entender um pouquinho da sua interpretação da ata do Copom, especialmente ali no que se refere à ênfase dada, né, pelo Banco Central sobre a continuidade do cenário atual frente às incertezas futuras, como que a preocupação com a desancoragem das expectativas de inflação poderiam ou se podem, na sua visão, afetar ali as decisões futuras sobre a Selic. Sim, com relação à ata, acho que a gente pode separar em duas grandes discussões, né? Primeiro, a questão, né, de curto prazo da dinâmica que a gente está vendo da inflação de serviços e principalmente, né, a questão do desempenho do mercado de trabalho e o quanto que isso, né, tem como, né, pode tirar de espaço para o Banco Central seguir no corte de juros, né? Acho que essa é a grande discussão que a ata traz. Por trás disso, né, tem essa discussão também em relação à desancoragem das expectativas, né? O Banco Central ele continua acreditando que se ele seguir na política monetária correta, a meta de inflação de 2025 ela é atingível, apesar das expectativas estarem acima do centro da meta, né, tanto para 2025 quanto para esse ano. Então, ele continua acreditando que a política monetária correta vai ter esse desempenho favorável para fazer essa desinflação. O ponto aqui importante, né, eu acho que também veio dentro da ata, é a questão do forward guidance, das sinalizações futuras, né? A gente ficou com uma sinalização agora de somente uma reunião e a justificativa para essa mudança foi o aumento da incerteza tanto doméstica quanto global, né, no cenário, né? Mas um ponto importante, o Banco Central em nenhum momento ele coloca que o cenário tenha mudado, né? Ele só coloca que as incertezas é que se elevaram em torno desse cenário base que ele mantém de desinflação, seguindo para a trajetória das metas. Luciano, muito bom dia. Felipe Nascimento conversando agora contigo sobre esse cenário não ter mudado. Eu queria saber a sua visão, né? Você imagina que se mantiver o mesmo cenário ou a mesma conjuntura, seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos, o Banco Central poderia ter esse espaço para manter o ritmo de corte de juros em meio ponto percentual ou, por precaução, um corte de 0,25 seria o ideal na outra reunião, que já não tem mais o guidance, que já não tem mais a sinalização do que vai fazer. Até para ancorar a expectativa, para trazer o mercado, né, para mais um entendimento do que está acontecendo. O que você imagina que deva acontecer, claro, mantendo o que a gente está vendo aí nos últimos tempos? Não, excelente pergunta. Eu acho que a questão da manutenção do ritmo, né, nas próximas reuniões, eu acho que, considerando a não alteração do cenário base, né, como o Banco Central colocou, que basicamente vai ser uma inflação nos próximos meses cadente, rodando numa faixa entre 0,10 a 0,30 mensal, então você vai ter uma queda aí da inflação corrente, isso ajuda também a conter um pouco a deterioração das expectativas. Obviamente, o headline da inflação vai ser sempre né, contraposto contra a inflação, né, de serviços, que talvez ainda fique relativamente pressionada, mas dentro desse cenário, a gente imagina que a gente tem mais ou menos 150 pontos a mais de cortes, né, no nosso cenário. Então, o Banco Central poderia cortar 50 pontos na próxima, na subsequente também, e aí sim, no espaço remanescente de 50 pontos que a gente tem no nosso cenário, que seria um último corte em julho, ele poderia estar optando por fazer 2 cortes de 25 para acompanhar um pouco como é a evolução do cenário na margem, considerando também que ele já vai ter dado um impulso monetário muito grande, né? Lembrando, a gente saiu de um juro real em torno de 9, né, no auge ali do aperto, e está indo para um juro real em torno de 5 no final dos cortes. Então, a gente está ficando com um impulso monetário aí de quase 4 pontos percentuais, né, em termos de juro real. Então, é muito impulso, né, em cima de uma economia que já tem, né, sinais de aquecimento. Então, acho que, né, até pela lógica de condução de política monetária, é prudente o Banco Central, quando ele está se aproximando do final do ciclo, ele fazer o que a gente chama, né, o smooth, né, fazer a diminuição, a suavização do ciclo para exatamente calibrar o ponto terminal e, eventualmente, não exagerar, né, no tamanho do estímulo que ele está dando. Então, acho que
olhando as próximas reuniões, a gente imagina que 50 é o óbvio, né, pela comunicação, mais uma de 50 na reunião subsequente e, eventualmente, 2 de 25 para terminar o ciclo, levando a Selic até 9,25. 9,25. A gente tem conversado com alguns economistas aqui também, e aí é por isso que eu estou fazendo essa pergunta, não em tom de provocação, mas a gente ouve alguns economistas dizendo que o cenário, né, até mesmo se mantiver esse cenário base, não permitiria muito abaixo de 10%. Porque eu queria entender, né, Luciano, por que 9,25, bem próximo ali do que está projetado pelo Boletim Focus, né? O que daria essa sustentação, né, para chegar tão aprofundado esse corte de juros? Então, o que é importante a gente entender é que o processo de decisão do Banco Central, ele vai olhar muito quais são as projeções dele, né? Não só ele vai olhar as expectativas e as projeções de mercado, mas as projeções dele para o horizonte relevante de política monetária, que é 2025, agora, considerando que a gente já entrou para algumas decisões, né, ao longo desse ano. Então, esse horizonte, considerando que a gente imagina que ele vai ter uma inflação em torno de 3,5% a 4%, 12 meses à frente, quando você pensa num juro real neutro em torno de, né, no nosso caso, a gente acha que está em torno de 5, 5,5%, você parar muito acima desse juro real seria você ficar com a política monetária muito apertada. Então, a gente acha que o Banco Central, imaginando que ele consiga, né, trazer o juro real para um nível mais baixo, né, um juro real em torno desses 5, seria um juro real mais compatível com o que ele imagina também, que é manter o juro neutro um pouco acima do juro neutro que ele considera hoje nos modelos, que é 4,5. Então, a referência do Banco Central é, considerando a inflação na meta e a economia crescendo dentro do potencial dela, ele conseguiria ir até 4,5 de juros reais, né? Então, se a gente pensar que ele tem uma inflação uma inflação esperada de 3,5, 3 para 2025 e diante, então ele poderia, né, eventualmente até chegar num nível um pouco mais baixo do que esse 9. Mas como ele mesmo tem dito em todas as atas, já faz algum tempo, ele vai terminar o ciclo num nível restritivo, que é isso que ele está colocando, né? Por mais que o juro real permitisse ele, né, para juros neutros, permitisse ele seguir até um pouco mais os cortes, dado que já tem, né, dentro do cenário alguns outros impulsos, como os gastos fiscais acelerando, né, ainda esse ano, você tem as transferências, o mercado de trabalho já aquecido, é prudente você manter os juros um nível restritivo ao final do ciclo. Por isso que a gente acha que ainda há espaço, né, considerando essa taxa de juro neutro de 4,5%, ainda há espaço para o Banco Central seguir cortando, considerando que o cenário de inflação não está se alterando. Obviamente, se tiver um choque e o cenário de inflação se alterar, o Banco Central ele vai ter que rever o nível terminal dele, né, como todo mundo no mercado também. Mas, né, não tendo essa alteração, a gente imagina que ficar com um juro real em torno de 5, entre 5 e 5,5 seria um juro real compatível com o nível de riscos que a gente tem dentro do cenário de inflação. Luciano, inclusive pela, né, forma como você traz a sua leitura deste cenário, isso acaba sendo, então, ali mais otimista para a Bolsa. Vocês acreditam aí, de fato, né, neste cenário, podendo juros para baixo, empresas podendo subir mais, este cenário afetando aí mais positivamente, olhando para o nosso mercado? Sim. A gente tem uma visão bastante construtiva, né, da Bolsa, né, principalmente a gente acredita que esse ciclo de juros, né, como eu comentei, você vai ter 400 pontos, né, 4 pontos percentuais de impulso monetário, né, dentro desse ciclo, né, de política monetária, ele vai dinamizar bastante o crescimento doméstico. Então, a gente tem até um crescimento na média acima da expectativa do mercado, a gente tem 2,5% de crescimento. Então, a gente acha que esse crescimento ele vai ser muito liderado pelo crescimento da demanda doméstica, então vai ter uma diferença, né, em relação ao que a gente teve no ano passado. O ano passado foi um crescimento alto, né, quase 3%, 2,9%, mas muito concentrado na parte de agricultura e setor externo. E esse crescimento desse ano vai ser muito mais concentrado na parte, né, da demanda doméstica, consumo e os setores cíclicos domésticos. Então, por isso a gente acredita que tem vários setores beneficiados, né, como bancos, os cíclicos domésticos, aí no caso varejo de alta renda, a parte de construção civil. Todos esses setores, teoricamente, são bastante beneficiados nesse ciclo. Então, a gente vê
uma aceleração da atividade ao longo do ano e esses setores sendo beneficiados. Por isso que a gente continua bastante construtivo para a Bolsa ao longo do ano. Mano, eu queria entender um pouco mais, né, porque você trouxe muito bem esse cenário, né, que o Brasil poderia se beneficiar, é um movimento que traria os recursos aqui para o Brasil. O quanto isso pode ser também ofuscado com a questão fiscal? A gente vê, inclusive, no própria ata, no comunicado do Copom, ele dando algumas indicações ali de que o fiscal segue no radar, de que o fiscal precisa continuar sendo monitorado bastante de perto, que o governo precisa fazer as reformas necessárias, até mesmo para trazer um pouco menos de pressão nessa questão fiscal. O investidor estrangeiro, quando a gente fala desse fluxo, quando a gente fala desse retorno de investimentos para o Brasil, ele coloca efetivamente isso na conta como um fator de tirar esse apetite pelo investimento aqui no Brasil, ou já está no prêmio, ou já está na conta do risco que ele vai trazer o dinheiro para cá, já sabendo que talvez o fiscal não seja algo que esteja muito equacionado? Não, boa pergunta. Eu acho que, olhando o que aconteceu, né, principalmente após a discussão, né, do ano passado da mudança, né, do regime fiscal para o arcabouço, acho que o investidor estrangeiro já sabe que o país ele vai ter dificuldade para fazer o ajuste de uma maneira mais contundente. Então, provavelmente a gente continua, né, convivendo com algum déficit esse ano, né, o mercado já está praticamente, né, um consenso, um déficit em torno de 0,5% a 1%, né, 0,8% do PIB, né, o último dado do Focus, que é parecido com a nossa projeção. Então, acho que essa informação ela não alteraria, né, a perspectiva da entrada, dado que o investidor estrangeiro já conhece essa dinâmica, sabe que a tendência da dívida bruta é continuar subindo, né, esse ano, mas quando ele olha duas coisas, né, o relativo do Brasil contra outros países, né, na verdade o nosso fiscal ele é ruim, mas não é todos os países também fizeram, né, estímulos fiscais, fizeram expansões fiscais, então não nos coloca numa posição relativa tão ruim assim. Então tem a questão dessa comparação. E outro ponto também é que, considerando o apetite que provavelmente o investidor estrangeiro vai ter, e considerando que a gente não tenha, né, uma trajetória pior do que essa já esperada, né, que é um déficit em torno de 0,8% do PIB, que eu estou querendo dizer, se a gente eventualmente descobrir, né, daqui a 6 meses que, na verdade, a gente vai ter um déficit acima de 1,5% do PIB, isso sim seria um choque, seria um deflagrador, provavelmente a aversão a risco, inclusive para o investidor estrangeiro. Mas dentro dessa faixa de déficit em torno de 0,5% a 0,8%, acho que o investidor estrangeiro já sabe, e para o mercado de bolsa, né, talvez um pouco até em contradição aí, talvez com o mercado de juros, né, o que vai importar para o investidor estrangeiro, em última instância, vai ser como está a performance das empresas, o crescimento de lucros, né, como que está a perspectiva dos ratios das empresas, né, o preço-lucro, como que está olhando para frente essa relação. Se essa relação está melhorando com a aceleração da economia e você tem, teoricamente, um prêmio, né, a ser capturado, e o fiscal não está saindo muito desses trilhos, eu acho que isso não é uma grande restrição para o investidor estrangeiro vir para o Brasil. Lembrando que as opções, né, também que ele tem dentro dos emergentes para fazer essa alocação também não são tão favoráveis, né? Então, o Brasil acaba, num contexto de ter uma política econômica, né, não a melhor que a gente poderia ter, mas é o suficiente para não descontrolar a trajetória da dívida, acho que continua sendo um destino interessante para o investidor estrangeiro. Luciano, inclusive, a despeito das arrecadações, né, mais fortes e até surpreendentes no começo do ano por conta de projetos pontuais, até mesmo arrecadatórios, que passaram no Congresso, isso suscita ali uma percepção até mesmo de cautela por conta dessa sustentabilidade. Você falou, de repente chegar no fim do ano, 1,5% de déficit vai ser prejudicial, vai ser ruim, o investidor vai olhar com maus olhos, mas também não dá para contar sempre com essa surpresa
positiva que a gente teve no começo do ano. Isso, na sua visão, já está na conta, principalmente na sua, ou de repente da maioria dos investidores, que a gente vai chegar ter algo não recorrente de arrecadação, mas que o governo também não deve monitorar os gastos, como até a gente viu algumas declarações recentes, né? Já que veio a arrecadação boa, a gente pode abrir um espaço maior para gasto. Isso acaba preocupando e colocando pressão no próximo relatório, agora a ser divulgado nos próximos meses do segundo bimestre? Sim, isso preocupa porque a gente vê que o viés, né, a lógica por trás ainda continua, né, sendo, se a gente tiver mais receita, a gente vai abrir espaço para ter um pouco mais de gasto. Né? Isso, obviamente, é uma agenda ruim, né, mas a gente imagina que, né, dentro dessa pressão, né, que tem dentro do governo por mais gastos, o ministro da Fazenda tem tido, né, capacidade de controlar essa pressão e tem mantido, né, os gastos dentro das regras, né, ou seja, não tem permitido que seja feita alguma manobra para poder elevar os gastos além dos limites que estão sendo feitos, né, que estão dentro da lei. Então, o que eu estou querendo dizer, não está tendo nenhuma discussão sobre crédito extraordinário ou tentativa de tirar algum gasto dentro da regra. Isso é um ponto favorável. Sobre a sua pergunta em relação às surpresas que a gente está tendo de arrecadação e a continuidade disso ao longo do ano, a gente também acredita que foram fatores pontuais, né, como a mudança de tributação de fundos exclusivos, offshore, algumas receitas também que o governo está tendo adicionais com algumas medidas, mas o grande problema a gente tem um nível de crescimento de gastos esse ano ainda bastante relevante, né? O governo trabalha com um crescimento real de 1,7 nessa programação que ele fez, né, no último relatório. A gente acha que vai ser um pouco mais próximo de 2,5, e a gente acha que a arrecadação, por mais que ela tenha vindo num ritmo mais favorável no começo do ano, ela não consegue manter o ritmo de crescimento real que ela está mostrando agora em janeiro e fevereiro para o restante do ano. Então, o que significa como a gente tem um nível de gastos em percentual do PIB maior do que a arrecadação em percentual do PIB, a única maneira da gente equilibrar isso seria um crescimento de arrecadação muito maior que o crescimento das despesas para poder fazer o equilíbrio do orçamento. Como provavelmente, por mais que a gente tenha grande de arrecadação, isso não vai ser possível, a gente continua achando que em algum momento ali na metade do ano, não agora, provavelmente, mas para a metade do ano, esse quadro fique claro, e aí sim o governo tem que tomar a decisão. Ou ele cai nas regras do arcabouço, né, então, ao descumprir a banda, né, de zero, né, o déficit, ou a meta de zero com a banda de 0,25, quando ele extrapola isso, ele tem os mecanismos de correção dados pela lei, ou então ele faz a alteração da meta para não ter que sofrer as sanções no orçamento de 2025. Então, a gente acha que, considerando as duas alternativas, o governo, até por uma questão de não ficar com um orçamento tão engessado em 2025, ele vai optar pela mudança da meta, e aí ele faz um déficit mais próximo do que o próprio mercado está imaginando, em torno desse 0,7, 0,8. Então, essa parece ser para a gente a trajetória da discussão fiscal. Em algum momento, na metade do ano, o governo volta para a discussão, faz a alteração da meta e coloca a trajetória do fiscal dentro desses limites, e aí não sofre as sanções do arcabouço para 2025 em diante, com relação ao crescimento dos gastos. Perfeito. Luciano, quero agradecer sua participação, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui conosco. Uma ótima terça-feira, até uma próxima.